Boa noite a todas, todos e todos. Bem-vindos a mais um Sextas de Gênero, evento promovido pelo Lirites, Grupo de Estudo das Mulheres e Estudos de Gênero. Nessa noite, então, eu quero fazer um agradecimento especial à professora Carla Bessa por ter aceito gentilmente o nosso convite para falar, então, no último Sextas de Gênero do nosso semestre, né? Quero também agradecer ao público presente, tanto ao público que vem nos acompanhando desde o início, aos integrantes do nosso grupo, como também aos que estão aqui assistindo pela primeira vez. Convido a esses para que retornem, para que continuem participando dos eventos, assim como participando também do nosso grupo. É um convite que eu estou fazendo para que vocês conheçam, né, e participem, então, desses estudos, das nossas palestras, dos nossos encontros, que esperamos que brevemente possam ser também presenciais, é o que todos nós esperamos, né? Quero também agradecer as minhas parceiras aqui, organizadoras, junto comigo deste evento, organizadoras do grupo, a professora Mônica, a Paula, a Muriel, também agradecer a Letícia, que tem dado apoio, aí um apoio para a organização da chamada, organização das inscrições do evento. Muito obrigada, Letícia, né, por ser sempre tão prestativa e nos dado apoio, principalmente apoio técnico em todos os sentidos. Tá? Muito obrigada, Letícia. Então, hoje nós vamos, então, receber aqui a professora doutora Carla Bessa, como já tínhamos anunciado. A professora Carla, então, vai falar sobre feminismos, gênero e historiografia brasileira. E ela, então, é a professora Carla. Eu passo, então, a apresentação da professora Carla, né? A professora Carla é professora doutora em História Social pela Unicamp, ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, é professora também dos programas de pós-graduação em Multimeios, Instituto de Artes e do programa de pós-graduação em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Campinas. A professora também coordena o projeto de extensão CinePagu, foi curadora da Mostra de Audiovisual Curta ao Gênero em 2015 e 2017, foi curadora também convidada do Queer Lisboa em 2016, entre outros tantos projetos que a professora participou e tem participado. A professora Carla também dedica-se aos temas da cultura audiovisual, história do cinema, história política, estudos de gênero, sexualidade, teoria queer e feminismo. Então, eu não vou me estender muito aqui no currículo da professora Carla. Eu passo, então, a palavra para a professora Carla, então, falar conosco essa noite. Depois ela também vai ficar à disposição para quem quiser fazer perguntas, né, numa conversa, né, que é o propósito desses nossos encontros. Muito obrigada mais uma vez, professora Carla. Então, lhe passo a palavra. Bom, então, como eu estava dizendo, eu que sou agradecida pelo convite. Acho que foi uma delícia a Marisa ter pedido para eu retomar essa tese, que é de 2000, até porque fazia muito tempo que eu não relia e eu estou afastada desses campos, né, de discussões. A gente não se afasta totalmente, mas assim, a gente acaba se distanciando um pouco das questões mais contemporâneas. É interessante que eu defendi a tese, né, que é sobre historiografia e gênero, em 2000, e depois fiquei assim, fui muito estimulada pela banca a publicar e tudo, e na época eu estava com um filho pequeno e coordenando um centro de documentação e pesquisa, e trabalhando, enfim, e eu achava que precisava mexer muito ainda para publicar, e depois foi passando o tempo, eu não quis colocar sem fazer revisão, aí a dinâmica
da próprio trabalho de gênero foi se ampliando imensamente, eu falei, bom, agora eu tenho que montar um projeto, retomar para fazer. E eu nunca fiz isso, né? Porque eu já estava meio que caminhando para outra direção. Então é interessante que eu tenho comigo que um dia eu volto nele e faço a atualização que requer. Então, o que eu queria já de cara pedir desculpas para vocês é que eu não vou chegar até os dias atuais com o debate, eu vou um pouco... Tem uma coisa que eu gosto quando eu retomo essa leitura, é de tentar perceber justamente a historicidade dos debates, né? E tem uma historicidade do debate ali, no final do milênio, né? Do primeiro milênio, entre a década de 90 toda e início de 2000. Eu acho que é um pouco essa historicidade que eu me dispus a retomar um pouco aqui com vocês, né? E a formulação de um campo, né, eu entendi assim, quando eu formulei o projeto de doutorado, primeiro eu entendia que eu queria saber como é que gênero chegou na historiografia, que caminho que foi essa trajetória de chegada de um conceito, mas não só de um conceito, quer dizer, o conceito, a categoria interessava, o modo como ela foi agenciada pela historiografia interessava, mas me interessava era que tipo de enunciados, que tipo de práticas de escrita da história a gente tinha disponíveis naquele momento que possibilitaram a abertura para essa categoria ser realmente incorporada nos trabalhos. E é claro que ali tem uma série de, vamos dizer assim, de questões que eu acho que vão se juntando, né? Uma delas, que eu trouxe para a gente pensar hoje, é um pouco o seguinte, que assim, a tese que eu elaborei naquele momento, engraçado que sempre falava assim, por que você não faz uma tese com as pessoas que escreveram sobre mulheres e pega as teses ou pega os livros que já existiam na época e faz por ali, né? Eu achava que se eu fizesse esse caminho, eu ia fazer muito uma história intelectual das ideias e da categoria gênero, e isso eu não queria fazer. Por que eu não queria fazer isso? Eu tenho formação de filosofia, eu acabei não tendo o diploma por uma questão bem boba, mas enfim, acabei não tendo. Mas assim, a história, o estudo da filosofia me fez entender que naquele momento, quer dizer, o modo como a filosofia fazia a própria história das ideias, né, a história intelectual, a história dos conceitos e tudo mais, ela precisou assim passar por uma revisão, né? Quem fez essa revisão muito interessante, além de Bachelard, que chegou até nós historiadores, foi Foucault, né? Foucault fez bastante essa ruptura de pensar a produção dos conhecimentos, dos campos dos saberes, por uma via muito diferente dessa via das categorias por si, né? De fazer uma genealogia das categorias. Então, eu até brinco, né? Como é que a gente passou ou não passou da história das mulheres para a história das relações de gênero? O que é essa passagem? Como é que ela foi possível? Quais deslocamentos aconteceram? E a leitura da arqueologia do saber foi fundamental para mim, na orientação de como eu formularia esse problema. A questão da arqueologia do saber, quer dizer, o que o Foucault começa a dizer é o seguinte: como é que a gente monta séries de enunciados? Como é que um enunciado, quais são os campos de possibilidade de que um enunciado emerja? E o que é mais interessante é que ele falava assim, que a gente tem costume, principalmente a história até aquele momento, e ele vai trabalhar com historiadores que fizeram essas rupturas, né? Paul Veyne é um historiador que ele utiliza muito, né? O texto do Paul Veyne é um texto que, quer dizer, eles estão sempre em diálogo ali, né? Como se escreve a história, a arqueologia dos saberes e tudo. Ele colocava naquele momento que para a gente fazer a história, não adianta a gente só procurar as continuidades, a gente tem que procurar também as descontinuidades. E se a gente passa, né, simplesmente, não, a gente começa com uma história da família no interior do sistema
patriarcal capitalista, e é um pouco como algumas feministas marxistas faziam um pouco essa genealogia dos estudos de mulheres e estudos de gênero. E eu queria entender isso de uma maneira diferente, eu queria entender isso, como é que um campo disciplinar, no caso a história, a historiografia, né, assim, história enquanto uma disciplina de construção de narrativa sobre o passado, sobre o presente, que faz esse diálogo, como é que ela conseguiu se colocar diante dessas demandas que estavam surgindo, inclusive do feminismo, né? Então, assim, você tem um feminismo nas ruas, principalmente entre as décadas de 60 e 70, e com uma conjuntura muito interessante. No PowerPoint que eu tinha feito, mas acho que é melhor não pôr para a gente não perder muito tempo. Mas eu tinha colocado, e depois eu passo aqui para vocês no chat, um filme do José Gripino, que é do Super 8, da década de 70, e esse filme é um filme que traz umas imagens muito deliciosas de uma mulher nua, grávida, na água. E a gente vai vendo que essa câmera vai pegando angulações e vai meio que desconstruindo esse corpo grávido, né? E era um momento em que vocês lembram que na década de 60 a Leila Diniz fez aquele alvoroço todo só porque foi na praia de biquíni, né? E ele justamente tentando trabalhar com essa desconstrução desse corpo que é marcado por um olhar erotizado, e ele começa com um close dos pelos pubianos da vagina e pega a perna, o movimento de abertura da perna, e dá a impressão de que se ensaia uma relação sexual, e depois a gente vai descobrindo que é um corpo grávida e bem grávida, né? Ela está assim com a barriga de quase, sei lá, uns 8 meses, 7, 8 meses no mínimo. E eu queria que vocês tivessem essa imagem como uma imagem de início de conversa. Por quê? Porque a década de 60 e 70 é uma década que politiza e problematiza essas relações que se tem com o corpo, com a subjetividade, e que problematiza o que é ser humano. É claro que a gente tem uma história de debates, né? Assim, quem são as mulheres, o que elas fizeram na história, como é que ela está. E, assim, em geral, quando se vai falar de história das mulheres, a genealogia volta, né? Lá no Michelet, nas feiticeiras, a importância das feiticeiras. E não estou dizendo que isso não seja bom, não. Aliás, eu amo ler o Michelet e essa história das feiticeiras. Quando eu dava aula de história medieval, era uma leitura obrigatória que eu fazia com os meus alunos, né? Assim, de mostrar como é que um campo de saber, que no caso é a medicina, que correlacionava os modos de entendimento do que é esse corpo que dói, né, que sofre com parto, que sofre com a cólica, que sofre com vários tipos de dores, e como é que as mulheres mobilizavam esse saber todo e partilhavam em rituais, que eram rituais de cura, né, que eram sabás. Então, essa narrativa do Michelet sobre as feiticeiras, que também problematiza o corpo e vai dizendo, olha, se a gente for, não dá para fazer história da medicina só pelos grandes médicos e sistematizadores da medicina, da ginecologia, etc., que se você for entrar nos cursos de medicina até hoje, né, ninguém vai ler Michelet, as feiticeiras, e ninguém vai ler os manuais das feiticeiras de como se relacionava as ervas e as doenças, né, toda essa polifonia de saberes. E é interessante que o Michelet já anota ali, no século XIX, que o tipo de conhecimento que essas mulheres produziam, as feiticeiras, não era um conhecimento normativo do corpo, era um conhecimento que lidava com esse corpo de modo a fazer com que ele tivesse prazer, né, fazer com que ele tivesse, com que elas soubessem. Chama A Feiticeira. Michelet é o nome do autor. De vez em quando eu consigo ler, viu, gente? Só que eu me perco depois que eu leio. Mas vamos voltar aqui. Então, o Michelet, ele faz essa pontuação de que quando, por exemplo, os médicos vão formular um conhecimento sobre as mulheres, tem sempre essa questão da normatização do corpo, e dessa relação que depois o Foucault vai discutir, que é sempre do normal e do patológico, né? Quando o Foucault vai problematizar na história da sexualidade
os sexólogos, ou como a sexologia trabalhou as sexualidades periféricas e que saíam da normalidade, Foucault vai dizer que a lógica de pensamento e de problematização desse corpo era uma lógica muito dentro do normal e do patológico, diferente do que essas mulheres feiticeiras faziam. Então a gente vai percebendo uma sutileza, se a gente vai juntando leituras e formulando coisas, que vai mostrando que existe uma longevidade aí de debates. Mas por que a década de 60 e 70 são décadas do século XX? São décadas que importam muito quando a gente vai pensar na categoria gênero e na categoria mulheres, como ela vai ser problematizada. Porque é nesse momento, e eu tenho essa suspeita, eu discuto um pouco isso não está tão claro na minha tese em 2000, isso vai aparecer em alguns textos depois, quando eu estou mais discutindo teoria queer, que a história da sexualidade do Foucault, escrita na década de 70, né, 78, 79, acho que é a vontade de saber, é escrita, nesse momento, que o Foucault vai falar para a gente do dispositivo da sexualidade e da construção desse dispositivo da sexualidade no século XIX, que quando mais se quer saber, e se quer saber de um modo organizado, científico, padronizado, e que permita intervenções nesse corpo, então toda a noção da histeria, enfim, todos esses modos de patologizar as chamadas doenças mentais e psíquicas, né, das mulheres no século XIX, e as sexualidades, homossexualidade, transexualidade, enfim, e mesmo a criança masturbadora, né, o Foucault vai trabalhar uma série de elementos que chamam a atenção dos sexólogos no século XIX para mostrar um pouco como é que esse campo vai se elaborando. Quando ele vai fazendo isso, é interessante que, para mim, ele está muito atento a essa profusão de discursos de sexualidade, porque a década de 70, que é quando ele escreve esse livro, é uma década que mais explorou a sexualidade. Então, é a década que mais produziu filmes pornográficos, que mais produziu filmes que questionavam a pornografia. Então, você tem a produção do Pasolini inteira, tem a produção daquele diretor do Império dos Sentidos, que eu não esqueci o nome dele agora, completamente esqueci o nome dele, gente, assim, fugiu da cabeça. Mas, e a gente vai ter, por exemplo, retomadas dentro desse contexto da revolução sexual, né, retomadas que vinham dos hippies, dos naturalistas, do início do século, que pregavam a vida nua, né, e depois os naturalistas, os hippies, que também voltavam para essa coisa do natural e de uma sexualidade mais livre, que dialogam também com o que foi o movimento anarquista, enfim, estou passando muita coisa, muita informação na Gis Oshima, obrigada, é ele mesmo. Obrigada, Muriel. O Muriel está dando aqui todas as dicas, perfeito. Bom, o que eu estou tentando mostrar? Que na década de 70, para todo lado que você ia, via um post de um cinema anunciado, olhava uma revista na banca de revista, lia um manifesto das mulheres com a luta pelo prazer, e depois vem a pílula, e aí todo o debate, né, da chamada segunda onda feminista, que coloca a questão de ponta, né, assim, da sexualidade livre, do prazer, e das mulheres não submissas a essa relação monogâmica dentro do casamento. Então, assim, uma série de questionamentos, e também, não sei se vocês estão sintonizadas, mas assim, é na década de 60 que os debates mais jurídicos sobre a questão do divórcio voltam à tona, porque para se divorciar, para dissolver um casamento, a mulher precisava provar uma série de coisas. O marido tinha que ter batido, tinha que ter rompido os pactos, né? Então ele tinha que deixar de prover a família, tinha que ter feito, ela tinha que provar muitas coisas para poder fazer uma separação judicial, e nem sempre era fácil, e a chegada do divórcio vai facilitar um pouco esse trâmite de que ela recupere uma certa autonomia na sua existência adulta após esse primeiro casamento e, enfim, recuperando aí um pouco essas ousadias. Bom, tudo isso está acontecendo entre a década de 60 e 70. Então, quando o Foucault, mesmo que ele esteja de olho
No século XIX, quando a psicanálise se coloca, quando a problemática do sujeito recai sobre a sexualidade do sujeito, e ele vai mostrando como é que, né, esse império da sexualidade nas nossas vidas vai se colocando, mas a década de 70 é o momento que começa a questionar isso, né, de alguma maneira. Então, ele está super sintonizado com esses questionamentos. E mais do que isso, a historiografia começa a fazer um trabalho que eu fiz essa leitura um pouco na minha tese, mas eu aprofundei isso um pouco quando eu vou falar de teoria queer, num artigo que eu publiquei na revista Cultura, como é que eles... Arte e Cultura, em porque assim, uma vez eu apresentei uma dessas conversas assim, fazendo um pouco a genealogia do debate queer, e aí alguém disse assim, faz isso em algum lugar, e eu não queria fazer isso solto, acabei fazendo isso junto com a análise que eu faço nos filmes da Rita Moreira e da Ana Bahia, e acabei fazendo nesse artigo, então tá lá se vocês quiserem ver um pouco desse percurso. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque a partir dali, eu acho que tem um modo de, primeiro, que eu acho que vai ser fundamental para a gente pensar no que a categoria gênero traz, né? De problematizar a sexualidade, de problematizar o corpo para além dos essencialismos. Então, para além desse sujeito, quer dizer, ao mesmo tempo que está surgindo dentro do movimento feminista, com força total, essa categoria da mulher como um grande sujeito, recuperando um pouco a história, a trajetória das lutas, né, das sufragistas, depois das mulheres tentando ocupar os espaços políticos, né, as primeiras deputadas pelo mundo afora, e como que isso vai se colocando, mas também muito pela via da cultura, né, então o campo do desenvolvimento da literatura, a gente vai ver, por exemplo, que nos estudos fílmicos, né, na década de 70, que as teóricas feministas começam a analisar as representações das mulheres nos filmes, então isso também coincide com a década de 70. Então, é uma década peculiar para a gente ver esse campo em que a gente está percebendo uma volta importante, que é um questionamento muito denso das representações, sejam representações imagéticas, sejam das representações políticas, sejam, e também acho que da representatividade, óbvio, né? Não são só as representações que elas estão questionando, mas como é que as mulheres são, quem está representando esse conjunto de reivindicações das mulheres e como essa representatividade está sendo posta na sociedade. Bom, mas voltando para a historiografia. No campo da historiografia, então, a gente vai ter historiadores e sociólogos, e aí, é claro, a minha tese ela é muito inspirada pela história cultural, né? Então, por exemplo, o Chartier e aquele texto clássico dele, né, na década de 90, O Mundo como Representação, é um texto que foi fundamental para entender o que estava diante desse debate, e acho que ele também abre para a gente entender não só a noção de apropriação, de representação e de campos de saber, né, porque ele está procurando isso tudo. O Chartier ajudou muito a entender as diferenças entre uma narrativa da história social das mulheres e uma narrativa cultural que problematiza, inclusive, a categoria mulheres. Então, ele era um campo fértil para pensar um pouco por aí, né? E outra, claro, as feministas, né? Eu começo a introdução da tese falando de duas autoras que naquele momento foram chave assim para o entendimento do que é a categoria do alcance da categoria gênero, que era a Judith Butler e a Gayatri Spivak, ambas produzindo naquele momento dentro dos Estados Unidos, embora a Spivak seja indiana, né? De uma certa formação, ela se forma uma parte na Índia ainda, e depois ela termina a sua formação nos Estados Unidos, mas naquele momento, e as duas com posicionamentos e posturas
próximas, mas com diferenças claras, mas que também ajudavam para mim a entender a distância que era entre o que eu estava vendo que as historiadoras estavam fazendo no Brasil e o que era o que elas estavam trabalhando enquanto categoria gênero. Se eu me perder, me ajudem a voltar para isso, tá? Porque eu acho que isso é fundamental, ou seja, quais são as diferenças, e eu tentei demarcar bastante isso na tese, né, entre a história das mulheres que se produzia até aquele momento e o que a categoria gênero pedia. Por quê? Porque, por exemplo, mas antes disso, eu só queria fechar um parênteses, assim, né? Estou mostrando a historicidade do debate do corpo, da sexualidade, dessa desnaturalização do corpo, da sexualidade, que eu acho que é fundamental para a gente chegar na categoria gênero. Sem essa desnaturalização, a gente não teria como formular essa categoria gênero, né? Então, eu acho que isso é claro, isso começa com a discussão. Eu colocaria, né, e eu acho que Judith Butler ajuda isso, não sou eu a primeira a fazer isso, né, é claro que o existencialismo ali colocado pela Simone de Beauvoir foi fundamental, que quando ela problematiza a historicidade da construção do ser mulher, ela está colocando na cultura a importância, né, da gente encontrar ali esse campo da formulação, das percepções e do quanto a cultura interfere nessa formulação, não só da autopercepção, mas de como o outro te percebe nesse jogo de interações, e que era também Você sabe que é curioso que, embora o texto Segundo o Sexo tenha sido da década de 40, é na década de 60 e 70 que a Simone de Beauvoir vai ser relida e vai ser apropriada, de fato, pelas feministas, né? Então tem um gap aí entre o momento em que ela está escrevendo e o momento em que ela efetivamente vai ser, vamos dizer assim, começa a ser entendida. E acho que quando ela é relida na década de 90, ela ainda ganha outro alcance. Então você tem 3 momentos de leituras, de apropriações, vale até a pena aí uma dica, né, para quem tiver sem tema de pesquisa, é um tema que eu jogo aí, né? É interessante ver as apropriações que foram sendo feitas dessa reflexão do segundo sexo ao longo das leituras feministas, inclusive dimensionando, né, no Brasil, na França e nos Estados Unidos. Acho que dá um triangulamento bem interessante aí de como essas apropriações aconteceram. Bom, mas voltando. O que é então esse campo na década de 60 que está sendo formulado e que é ao mesmo tempo um campo de sujeito, né? Então se começa dentro a história, é curioso assim, uma das coisas que eu vou marcando aqui no Brasil, principalmente no Brasil, mas isso também tem um pouco globalmente falando, né? Não é só uma especificidade do Brasil. Eu marquei isso porque eu estava interessada na historiografia brasileira. Mas a historiografia, ela chega um pouco atrasada, entre aspas, que a gente não tem tempo para poder chegar nisso, né? O modo como você vai chegando nos debates, em relação ao campo da sociologia e em relação ao campo da antropologia. Mas isso por quê? Porque antropólogas e sociólogas no Brasil, já na década de 70, né? Então a Eliette Saffioti é considerada uma socióloga que já na tese dela de doutorado na década de 70 trazia muito claramente essa relação entre a opressão feminina, a importância do feminismo, a construção de uma narrativa do conhecimento que tivesse essa clivagem feminista. Você não vai ter nenhuma historiadora na década de 70 no Brasil fazendo uma declaração da narrativa histórica e com peso que isso vai ter na sociologia. A gente vai ter isso acontecendo sutilmente, né, na década de 80, quando se começa, por exemplo, acho que é a Maria Odila mesmo, né, com aquela história das roupas, né, é da Maria Odila, me ajudem, é dela, né? Estou fazendo tudo de cabeça aqui, gente, eu já estou velha para isso. Aquela que deixou o papel de lado e está aqui, né, tentando recuperar tudo no cabeção. Mas a memória não é mais de 20 anos atrás, né? Mas a Maria Odila, eu acho ela uma pioneira na historiografia, porque, claro, quando ela traz a questão da roupa, o que ela está trazendo? Ela está trazendo a importância do campo da cultura,
para se problematizar a narrativa histórica, historiográfica sobre um período, sobre uma sociedade. Ao fazer isso, é óbvio que ela tem uma percepção das diferenças de gênero que estão postas, né? E o mais interessante é que isso foi compreendido por um campo de pessoas que entendiam a importância da cultura para se entender a sociedade, mas foi pouquíssimo entendido por uma historiografia que estava muito presa à história econômica, à história política e mesmo à história social, porque, afinal de contas, como é que você passa da roupa para uma história social e você entende diferenças de classes, você entende questões raciais, você entende uma série de outras dimensões, né? Então, naquele momento, eu acho que a receptividade do texto dela foi uma receptividade, assim, com uma certa desconfiança, né? E isso criava e criou, e eu acho que eu tento mostrar um pouco isso, né? Assim, certas dificuldades para que mais pesquisas tivessem, vamos dizer assim, uma emergência. Agora, o que é importante dizer, que já que é uma crítica na minha tese, é que como eu me centrei bastante nos simpósios da AMPU, né, da formação da associação na década de 60, e na Revista Brasileira de História, porque eu queria sair de São Paulo, né, queria pegar isso numa dimensão mais Brasil, mas eu acho que eu ainda não consegui fazer uma busca de arquivos, e aí, vejam bem, quando a gente está falando de 2000, a gente não tem as facilidades que a internet hoje possibilita de entrar no arquivo da Universidade X e olhar quais são as teses que estão sendo produzidas lá, e, quer dizer, todo esse arsenal que a gente tem hoje para fazer esses levantamentos, a gente não tinha naquele momento. Eu tinha que ir fisicamente na biblioteca, fazer o levantamento, fazer as cópias e lidar com esse material, né? Então, só lembrando aqui como é que era a pesquisa histórica no, 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 no século passado, né? No milênio passado, né? Nós tivemos uma mudança de milênio que nos trouxe recursos extra que eu considero fundamentais assim para a historiografia. Acho que não foi à toa que a gente teve um boom, né, de crescimento, tanto da própria Revista Brasileira de História, de várias revistas, e mesmo da área de gênero, né? Nós tivemos recentemente um encontro de núcleos de gênero, de estudos de gênero no país, e nós tivemos 107 inscrições, e isso de núcleos de centros que já estão institucionalizados de alguma forma, não, por exemplo, provavelmente o GT da Marlise, não sei se participou do evento. Então, assim, a gente não tem todos os GTs, não tem todos os, né, as pessoas que estão pesquisando. Isso era para a gente retomar a rede, né, de estudos de gênero no país, que é a rede FEM, que funcionou, acho que até 2006, 2007, mais ou menos, e depois para de funcionar, né? Bom, mas isso para mostrar assim, o seguinte, quando eu terminei a tese, os estudos de gênero eram completamente esparsos, pipocavam aqui e acolá, e que, e mesmo assim ainda predominava, eu estava relendo as minhas conclusões, né, na tese, e ali eu tenho uma briga grande, porque muitos núcleos na década de 90 transformaram seus nomes, né, de núcleos de história das mulheres, ou núcleos de estudos de mulheres e família, tinha muito assim, né, estudos de mulheres e família, núcleos de estudos de mulheres, história das mulheres, para a história das relações de gênero, núcleo de estudos de gênero. Essa mudança de terminologia aconteceu, é um fato. Só que eu achava, na minha análise, que quando você ia ler os textos, ia ler a produção, essa produção não trazia uma mudança de paradigma, que era, para mim, o essencial, o fundamental, né? O que era a mudança de paradigma? Era justamente o seguinte, que, por exemplo, tanto a história social das mulheres, quanto a história, claro, tem uma importância fundamental no Brasil, né? Acho que foi a história social das mulheres que trouxe para a gente toda a história das mulheres no Juqueri, né? Que fez o levantamento dos processos criminais, a Magali Engel, a Marta Esteves. Você tem uma série de historiadoras que abriram um campo
dentro dessa história social das mulheres, e do campo, mesmo do campo das histórias políticas, né, a Joana Maria Pedro, enfim, eu estou tentando lembrar alguns nomes aqui que vêm na cabeça, mas assim, que abriram campos importantes de percepção de quais são as relações de poder, como as mulheres estão inseridas nessas relações de poder, e como essas hierarquias, e principalmente, né, assim, as mulheres trabalhadoras, então o mundo do trabalho, a escravidão, né, como é que as mulheres escravas se colocavam na sociedade, enfim. Você tem um campo amplo se formando com a história social das mulheres, e isso também acho que isso provocou uma mudança no panorama geral dos debates, inclusive de história social, que vinham sendo feitos, e às vezes muito centrados na história das organizações, né? Na história dos sindicatos, na história dos movimentos operários. Isso, a Maria Clementina Cunha, é fundamental, a Clementina, né? Para essa história da psiquiatria no Brasil, e principalmente das mulheres, né? Dentro dessa coisa da questão da loucura. Bom, mas o que me incomodava quando eu fazia as leituras de gênero é que a discussão de gênero, e que eu estranhava que havia mudança nas nomeações, e se falava, e se começou-se a usar a categoria gênero, mas para fazer o mesmo tipo de narrativa historiográfica. E o que eu achava que estava assim, equivocado nesse processo, né? E que na época talvez até isso seja assim uma das coisas que gerou, que eu pensava, não, eu tenho que argumentar melhor isso antes de publicar o livro, e o livro foi ficando para trás, né? Que era justamente que eu entendia que para usar a categoria gênero, que nasce, que surge dentro de uma perspectiva pós-estruturalista e num outro diálogo diferente daquele diálogo que o marxismo informava a história social das mulheres, eu achava que a gente tinha que dominar melhor o que o pós-estruturalismo trazia para a gente enquanto narrativa escrita da história, né? E tanto isso no campo da antropologia, no campo da sociologia, no campo da história, enfim, né? O que o pós-estruturalismo trazia, né? E o pós-estruturalismo, ele teve um momento, né, na década de 90, eu estou dando saltos aqui, vocês me cobrem tudo isso na conversa, tá? Eu estou passando de 60, 70 para 90, mas a década de 80 é fundamental, mas depois a gente volta. Mas na década de 90, quer dizer, 80 já é um momento em que o próprio François Dossi, né, quando vai fazer a história do estruturalismo e da importância do estruturalismo para a França, né, eu confesso para vocês que eu tenho uma implicância gigantesca com esse calhamaço do François Dossi sobre o estruturalismo, porque eu acho que ele quer fazer um diálogo crítico com o estruturalismo, e ele desmerece, desqualifica e faz uma coisa muito rasa do que foi estruturalismo, e aquele também, a História em Migalhas, eu tenho pavor daquele livro, História em Migalhas, acho que ele não entendeu absolutamente nada do que era dinâmica de microfísica do poder, ou do que eram histórias locais e as microhistórias, enfim, acho que ele não entendeu. Mas, enfim, isso é um parêntese aqui dentro da discussão historiográfica da época, né? Mas, enfim, o François Dossi tem essa coisa de... Ele traz algumas informações importantes desse momento chave do que foi o estruturalismo e da importância que o estruturalismo teve, e por que o pós-estruturalismo dialoga com o estruturalismo, né? E o estruturalismo está muito interessado num campo que é o campo do simbólico, né? O estruturalismo, se você vai pegar tanto a linguística estruturalista, quanto a psicanálise estruturalista lacaniana, quanto o início, como eles dizem que o Foucault nasce estruturalista, né, quando ele está fazendo a arqueologia do saber, ou quando, um pouco antes, as palavras e as coisas, acho que talvez nem tanto na arqueologia do saber, mais nas palavras e as coisas, né, que ele é mais acusado de estruturalismo. E por quê? Porque o estruturalismo, ele tem essa dimensão, ele tem essa coisa tripartida de pensar o real, o imaginário e o simbólico. E vocês percebam que a relação entre imaginário e simbólico é quase dado, né, por esse entendimento de que a linguagem
e as várias formas de linguagem, não só a falada, né, a escrita, a imagética, a linguagem que a gente vai estudar, né, que Foucault vai trabalhar muito no Vigiar e Punir, né, dos prédios, da arquitetura, né, o quanto você fazer banheiros em que tem portas pela metade, em que você vê quantas pernas estão lá dentro, que é um modo de controlar se tem duas pessoas entrando no banheiro ou não, né, quer dizer, você controla a sexualidade dos adolescentes, a partir e a arquitetura do panóptico, quer dizer, você está de um ponto em que você enxerga toda a dimensão dos demais, né? Então, essa dimensão simbólica da arquitetura, a dimensão simbólica dos corpos, né? Então, dos gestos, das posturas, do envolvimento, quer dizer, vocês vão percebendo que quanto mais a gente se aproxima do movimento que o estruturalismo fez para construir um repertório de vocabulário, de indagações e de questões, e de como a linguagem e a performatividade da linguagem estão presas a isso, a gente vai chegando próximo do que a Butler trabalha como performatividade de gênero lá na frente, né? Na década de 90. Então, por isso que, para a gente pensar um pouco a categoria gênero, a gente tem que se dar conta desses movimentos filosóficos. Ai, desculpa, gente. É meu filho que estava doente, que eu pedi para ele me dar notícias e não sabe que eu estou aqui com vocês. Desculpa. Home office é assim, né? Você sabe. Faz parte do home office. Bom, voltando para o estruturalismo, para gênero, quer dizer, o que o pós-estruturalismo faz? O pós-estruturalismo é um diálogo com essa noção, né, de real, imaginário, simbólico, e do modo como se pensava as estruturas. Então, por exemplo, quem eu acho que trabalhou muito dentro desse estruturalismo, né, na sociologia, o Bourdieu, né, com as formas simbólicas da dominação, né, a dominação simbólica, eu acho que ali ele tenta perceber e estabelecer como é que as estruturas de dominação operam, né, e organizam esse campo, né, do simbólico, e como a gente vai entrando nessas relações. Só que, se a gente pega, por exemplo, todo o debate do Foucault sobre corpo, sobre sexualidade, não só no volume 1, mas principalmente no volume 2, em que ele está mais problematizando a questão da subjetividade, acho que ali a gente vai se dando conta de que todo esse debate que é feito com essas estruturas simbólicas de poder, elas dependem muito dos modos como a subjetivação acontece nessa relação com essas estruturas simbólicas de poder. Então, acho que ali, principalmente no volume 2, para quem nunca leu a introdução do volume 2, História da Sexualidade do Foucault, eu recomendo muito. Acho que hoje em dia os alunos todos leem, né? Acho que já é um lugar comum, até chovendo mole no mesmo lugar, indicar isso para vocês. Mas é porque ali eu acho que, na problematização desses modos de subjetivação, o Foucault faz uma diferença importante entre a gente entender as normas de uma sociedade e a gente entender como é que as pessoas vivem essas normas. Então, não basta eu dizer para vocês, por exemplo, né, que a gente, na década de 50, tinha um código legal, que era o código de sedução, que era uma das coisas que eu já estudei na vida, né? Estou citando um exemplo aqui para ser bem familiar. Então, no crime de sedução, o que era o crime de sedução? O crime era assim: seduzir mulher virgem menor de 18 anos. Ok. A lei é essa: você não pode seduzir mulher virgem e ter conjunção carnal com ela. Então, você não pode ter sexo com uma mulher virgem menor de 18 anos, prometendo casamento para ela, porque você está seduzindo ela e não está cumprindo com a promessa, que é a promessa do matrimônio. Ok, na década de 50 a gente tem esse crime. Mas o que esse crime institucionaliza e que não está escrito na lei? A virgindade como um bem, né? A virgindade como um costume tido como um princípio de que a mulher tem que se casar virgem. Então, esse é uma das questões que está ali. O casamento como uma relação sempre heterossexual, e a noção de que quem
pode ser seduzido, e quem vive da promessa do casamento são só mulheres. Então, tem uma série de elementos nessa costura da norma, né, que relaciona um pouco o campo da lei, da interdição, e o campo das normas que estão pressupostas na elaboração dessa lei, e o modo como as pessoas vivenciam isso, né? Eu me lembro que quando eu fui estudar o crime de sedução, eu tinha uma hipótese que foi totalmente derrubada, que era de que eu teria muitos processos de homens mais velhos e numa relação com as empregadas domésticas, né? E que essa relação sempre hierárquica de um patrão e empregada fosse predominante na construção desses crimes de sedução. E o que eu fui ver nos processos? Que a maioria eram namorados e que com faixas etárias muito próximas e que tiveram relações enquanto namoravam, nos escurinhos, nos cinemas e nos terrenos baldios, e os crimes, às vezes, muitas vezes, eram denúncias que os pais faziam, porque os caras não queriam casar depois com as meninas, e os pais faziam as denúncias, e às vezes as meninas nem queriam que a denúncia acontecesse. Mas elas não tinham muita autonomia para decidir. Bom, mas eu fiz esse parênteses aqui só para dizer para vocês assim, que ali o modo como se vivencia essa subjetividade é fundamental. Então, Foucault está fazendo isso nessa discussão da história da sexualidade, e a gente vai perceber que essa história da sexualidade vai informar muito as feministas que estão começando a problematizar essa relação entre o corpo, a subjetividade, o modo de se produzir mulher e quais são os códigos que a gente quer desconstruir dessa codificação do corpo, da sexualidade e do que representa ser mulher na sociedade. Então, é claro que a gente tem que pensar nas leis que estruturam as desigualdades. Então, é claro, se as mulheres não podem votar, se elas não podem ser votadas, elas têm que ser incluídas nessas leis. Mas o modo de subjetivação, ele implicava pensar o seguinte, como é que você está pensando e problematizando essa diferença entre ser homem e ser mulher? Eu achava, naquele momento, que os textos que vinham da história social e que trabalhavam com a história das mulheres, e esse era meu grande ponto, ficavam muito presos a uma narrativa só sobre mulheres. E perdiam de vista aquilo que para mim era central na categoria gênero, que era o quanto ser mulher e ser homem, e aí, claro, desconstruindo o que é essa, e expandindo a noção de mulher, né, é relacional. Então, você está construindo masculinidades e feminilidades e demarcando territórios, isso é de mulher, isso é de homem, num determinado momento, e aí é claro que a corporalidade da lésbica, a corporalidade do gay, as travestilidades da década de 60 e 70, demarcavam campos que não cabiam dentro desses territórios, né, de masculinidades e de feminilidades. Mas eu achava ainda que a história das mulheres ficava cumprindo essa função que depois a Joan Scott vai chamar, né, ela tem um termo ótimo para isso, que está naquele livro do Peter Burke, A Escrita da História, e ela fala da história das mulheres. Nesse texto dela sobre a história das mulheres, tem um termo que ela usa que é como se a gente fosse incluir as mulheres na história, então é uma somatória, você acrescenta, né? Esse acréscimo, então a história só falava dos homens, agora a gente vai falar das mulheres na história. E o que era a questão da Scott ali? Clássica, eu sempre falo isso quando dou aula para os meus alunos, né? Assim, ela vai dizer o seguinte, olha, quando as mulheres entram na história, a gente tem que rever a narrativa inteira, porque senão você não revê as relações de poder. Então, se você deixa intacto a história que já existia e só inclui as mulheres, isso não mexe com a escrita da história. Então, era um pouco esse além da inclusão que eu acho que a categoria gênero trazia e que permitia, inclusive, questionar heteronormatividade,
permitia questionar, inclusive, a cisgeneridade, que hoje a gente tem esse conceito mais elaborado, né, da cisgeneridade para pensar. Eu não gosto muito dessa divisão muito tácita entre pessoas cis e pessoas trans. Depois eu volto nisso com mais calma. Teoricamente falando, embora eu acho que seja importante para as conquistas dos movimentos, essa elucidação, como a gente tem feito, né, na questão da raça, né, que não são só pessoas pretas, pardas, que são negras e que possuem raça, mas que as pessoas brancas também são racializadas, e como essa racialização acontece, então o que é a branquitude, como branquitude se coloca, essa desconstrução, né, do lugar natural da branquitude, né, foi fundamental para a gente repensar um pouco como se racializam os corpos, né? Então, problematizar a branquitude é fundamental para isso. É claro que, às vezes, a gente, para fazer essa desconstrução, a gente acaba voltando em binarismos, e eu acho que, em certa medida, cis e trans colocam um binarismo muito evidente, dessa coerência na relação corpo e expectativa de gênero. Então, assim, teoricamente, eu acho um pouco limitado em termos de alcance do debate de desconstrução que a categoria gênero estava permitindo para a gente fazer. Embora, do ponto de vista das reivindicações e do potencial que tem, né, de desnaturalizar essa percepção natural que se tem da relação entre o corpo e a percepção que se tem de gênero em relação a esse corpo, acho que ele presta esse serviço importante. Bom, mas voltando para isso, a gente pode rediscutir isso tudo, eu estou passando rápido, mas eu estou querendo só demarcar, assim, eu já falei quase uma hora. Então, eu acho que, então, assim, eu já enchi vocês de informações e de questões. Eu só diria, para fechar, para concluir, né, que esses dias, já tem, em 2018, eu fui convidada pela Universidade de Lisboa a fazer uma palestra sobre a discussão de gênero no Brasil e o momento pelo qual o Brasil estava passando, né? Isso para conectar um pouco o discurso historiográfico, a categoria gênero e o nosso momento atual, né? Com a ideologia de gênero, com tudo que veio e com essa avalanche que está colocada aí. E ali teve uma professora, que, desculpem, eu esqueci o nome dela, que era da Universidade de Warwick, se eu não me engano, na Inglaterra, e ela veio discutir a importância da gente retomar a categoria mulheres dentro dos estudos sobre mulheres, sobre gênero e tudo, porque ela achava que a categoria mulher estava sendo enfraquecida, e aí, com isso, o feminismo também estava sendo enfraquecido na academia e tudo. E a minha fala foi, depois a dela, foi uma fala contrastante, porque eu estava justamente, inclusive, imbuída do discurso de gênero no Brasil, e com a retomada da categoria mulher do jeito mais conservador possível, né? A mulher da dona de casa, a mulher do lar, a mulher que é essa mulher branca, heterossexual, heteronormativa mesmo, né? Quer dizer, heterossexual não é um problema é ser heteronormativa, né? Aí eu falava para ela que no Brasil, nesse momento, a categoria mulher, ela estava sendo apropriada e ela nos colocaria, se a gente fizesse só uma revisão da categoria mulher, num lugar altamente conservador. Quer dizer, claro que a gente tem que disputar, né, que mulher não é essa categoria que querem fazer dela, e que a gente está justamente ampliando o que se consegue por mulher, que nem tem um fundamento num corpo biológico, a categoria, né? Então a gente está fazendo esse deslocamento da categoria mulher, desses fundamentos todos, inclusive que fundamentou o feminismo durante um tempo, a importância do transfeminismo na sociedade contemporânea, né? E mostrando que justamente aquele que era o medo na década de 80, de que a categoria gênero poderia despolitizar nossas narrativas historiográficas, despolitizar nosso discurso de político, né, de reivindicações e do próprio feminismo, que a categoria gênero tem se mostrado uma categoria muito incômoda, porque ela permite que a gente problematize masculinidades, que a gente problematize e vai mostrando os desdobramentos, né, amplos da noção. O que é interessante é que, assim, para fechar mesmo, né, que hoje em dia,
que tem uma reflexão muito bacana, né, das feministas decoloniais, e que também trazem uma discussão, né, de que a categoria gênero é uma categoria colonialista, porque ela é formulada dentro do campo dos estudos de gênero nos Estados Unidos, e a partir de toda uma literatura, né, como eu acabei de falar aqui, influenciada pelo pós-estruturalismo francês, que está fazendo essa desconstrução da noção de natureza humana, que está historicizando a natureza humana, e uma série de elementos que eu acho assim, que tem um lado importante, né, esse discurso pós-colonialista e também as autoras decoloniais, mas que quando a gente retoma, por exemplo, a importância de categorias como raça, interseccionalidade, classe social, para problematizar esse corpo, né, que é marcado pelas mulheres negras, pelas mulheres ticanas, pelas mulheres latino-americanas, e estamos reconstruindo tudo isso, que um dos problemas do discurso decolonial é que a gente pode voltar a um essencialismo da categoria mulheres, um essencialismo histórico, social, que reifica certas desigualdades, e a gente também não se dá conta de que o fato da gente usar uma categoria que foi produzida num outro contexto, e se a gente contextualiza essa outra categoria, não necessariamente a gente está fazendo, isso não é uma subserviência a uma questão estrangeira, vamos dizer assim, né? Isso foi um grande debate, já está na minha tese, né? Em 2000 eu já estou discutindo um pouco essa questão de, será que gênero é uma categoria colonizadora? Né? Será que ela está colonizando o nosso modo de entendimento das relações entre homens e mulheres e provocando distorcimentos na nossa narrativa em relação a isso? Eu diria que não, eu diria que hoje, inclusive com a historicidade que a gente pode ter, né, da própria, e amplitude da própria categoria mulher, a conversa que as discussões de gênero têm, né, com sexualidade, com transgeneridade, e com a questão das mulheres, que a categoria gênero, ela, na verdade, ela traz um respiro importante, e acho que ela ainda tem um lugar, né, importante. Tem um texto da John Scott, depois que ela fala assim, já comemorando os 20 anos daquele gênero, uma categoria útil de análise histórica, ela vai dizer assim, será que ainda é uma categoria útil de análise histórica? Eu recomendo esse texto, porque ele dá também uma reflexão atualizada sobre isso, levando em conta vários elementos, né, das apropriações que foram feitas em vários lugares do mundo do debate de gênero. Porque eu acho que o mais importante não é a categoria em si, o mais importante é o debate que a categoria traz para a gente, né? E acho que aí, por exemplo, se a gente está, fechando mesmo, prometo, viu, Marisa? Se a gente está fazendo aqui uma leitura, como, né, algumas feministas decoloniais colocam, né? Vamos falar então das mulheres latinas, chicanas, etc., que a gente está questionando que latinidade é essa? E de onde que vem, inclusive, esse termo latino, que já é uma coisa posterior à invasão e colonização, né? Porque a língua latina veio de fora para cá, então tem uma desconstrução, inclusive, do que é ser uma mulher latino-americana. Eu acho ótimo esses exercícios que a gente vai desconstruindo um pouco esses conceitos todos. Mas, por exemplo, a gente vai perceber que é possível a gente falar em igualdade, equidade, justiça social e uma série de outras discussões de críticas ao neoliberalismo sem a gente ter, por exemplo, em mente a categoria classe social. De onde que veio a categoria classe social? Não foi da América Latina, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é assim, que a historicidade das categorias importa muito, a gente tem que saber de onde que elas vêm, a que elas prestam, né? Então, por exemplo, quando a categoria gênero está servindo para políticas neoliberais, a gente tem que ser crítico desses usos neoliberais da categoria, e quando a historiografia usa isso para minimizar os impactos políticos feministas do debate, a gente tem que fazer também a denúncia, mas isso não inviabiliza o alcance e a perspectiva da categoria. Então, talvez por isso eu seja uma enfática defensora ainda da categoria gênero para os estudos históricos. Mas é isso, vamos para as perguntas.
questões. Obrigada, Carla. Brilhante exposição, a exposição de um tema muito complexo, uma questão muito complexa, que é a categoria gênero, né? E conseguiste explicar de uma forma bastante acessível, descontraída, enfim, né? Que eu improvisada. Acho que... Mas é ótimo, eu acho que é ótimo, né? Porque é um tema, eu acho que muito espinhoso, né? Porque se confunde, e disseste que a tua tese lá, a tua tese é 2000, né? 2000, mas ainda se confunde, né, as questões de gênero e história das mulheres, né, e ainda, né, muitos trabalhos, né, eles só mudam a nomenclatura, né, então usam a categoria gênero, mas na realidade não sabe exatamente, né, ou não usam de forma apropriada, né, o conceito, a categoria gênero. Então, eu acho que essa pergunta que tu fazes, né, a diferença entre a história das mulheres e a categoria gênero, ou quando tu dizes, né, que essas mudanças, então, que houveram, né, mudanças na terminologia e não no paradigma, né, eu acho fundamental, né, eu acho fundamental porque é isso que a gente vê, né, quer dizer, e não é só, né, aqui a gente está falando de gênero, mas essa inclusão de uma nova terminologia, seja da moda, seja, enfim, né, sem discutir, sem se apropriar, mas eu não acho que gênero seja uma categoria da moda, eu concordo contigo, eu acho que ela é uma categoria fundamental para nós pensarmos essas questões das relações de poder, né, que permeiam a nossa sociedade, eu acho fundamental, eu também concordo plenamente contigo e não acho que é uma categoria de colonizados, né, que nós estamos sendo colonizados usando, e eu acho que, assim como tu disseste também o exemplo, falaste do exemplo da classe social, né, eu acho que são instrumentos, ferramentas, né, do historiador, e nós vamos utilizá-los e aplicá-los na nossa realidade, né? Então, né, não tem sentido um pouco, né? Enfim, né, achei muito apropriado também essa discussão, né, entre estruturalismo e pós-estruturalismo, como tu trouxeste Foucault, principalmente, né, para a gente fazer essa análise, né, sobre gênero. Eu tenho algumas questões, assim, né, pontuais, mas eu vou abrir para a turma aí conversar contigo e fazer perguntas. Pessoal, eu acho que não sei se tinha alguma pergunta no chat, mas eu acho que podem, quem quiser comentar, tem aquela mãozinha ali que vocês podem acionar no vídeo e abrir o microfone para perguntar. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei onde é a mãozinha. Eu nunca acho essa mãozinha que vocês falam. Tem que ir no Reactions, e acho que tem dentro do Reactions tem as possibilidades e tem a mãozinha. Tá. Professora, obrigada pela tua fala, enfim, né? Então, eu li um pouco da tua tese, né? Não li, obviamente, toda, mas como o tema da tua tese ele é muito próximo do tema da minha tese, mas, claro, eu tenho um outro objeto, tu tinha as revistas, né? A escrita da história daquele momento dos anos do qual tu te doutorou, e no meu caso eu estou com a metodologia de história oral, então eu estou querendo saber exatamente o tempo que tu estava pesquisando na tua tese, mas a partir da perspectiva dessas pessoas da memória dessas pessoas que passaram por essa digamos assim, essa mudança ou não mudança, né, de história das mulheres para a inclusão do conceito de gênero. Em algumas entrevistas que eu já fiz para a tese, isso fica bastante claro, e lendo a tua tese, tu estava falando exatamente o que elas estão falando agora, que o que mais aconteceu foi isso, se usar o termo, né, enfim, esvaziado. Mas também, né, no caso do meu olhar agora para minha tese, naquele momento eu vejo como, naquele momento aquelas historiadoras estavam fazendo isso também num sentido de legitimação do campo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque na tua tese, inclusive, que eu super concordo com o que tu colocou na tese nesse sentido,
de que aqueles vários artigos que estavam lá fazendo um balanço, né, dos últimos 20 anos, principalmente no final dos anos 90 e alguns também na virada dos anos 2000, eles estavam fazendo um balanço já do que estava sendo feito. E na minha perspectiva até o momento, né, enfim, não tô terminando a tese ainda, tem bastante gente para entrevistar, eu percebo que foi um passo, né, em direção e conjuntamente em rede de legitimar dentro da historiografia um campo, né, que já tinha uma produção profícua e, claro, né, o foco da tua tese são aquelas revistas especificamente, mas se a gente olhar um todo, e não é também o objetivo da minha tese, mas tem alguns trabalhos já fazendo isso, né, de outras pessoas, tinha muita coisa sendo produzida para além daqueles, né, daquelas pessoas que, digamos assim, eram a ponta do iceberg deste campo dentro da historiografia. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse mecanismo de legitimação do campo através da escrita, né, do balanço, que daí a gente pode citar milhões são muitos artigos que fazem esse balanço, tu cita na tua tese. Marlise, eu já vou interagindo com a Paula ou você quer que eu espere? Eu acho que sim, eu acho que está bem assim, daí a gente fica nesse bate-papo assim, né? Tá bom, tá bom. Então, obrigada, Paula, porque uma das coisas que eu pulei e que eu queria voltar era justamente isso, a importância do dissertor enquanto alguém que me fez olhar para as questões institucionais da produção do discurso. Que por isso é que eu falei que, assim, que não adianta você ir só para uma história intelectual, né? Não adianta você só pegar a categoria mulher e escrutinar a categoria, pegar a categoria gênero, escrutinar a categoria, e não ver a institucionalização por onde passa. Por que interessou pensar a ANPU? Porque a ANPU é um espaço de profissionalização. Então, eu queria entender o que a história está entendendo como história. A gente não tinha, na década de 60, no Brasil, um currículo de produção de história. Então, para vocês terem uma ideia, no primeiro simpósio se discutia, a gente vai fazer história antiga? Tinha gente que queria eliminar a história antiga. Por quê? O Brasil não teve história antiga, para que a gente vai estudar história antiga? Tinha esse argumento, né? Então, também medieval? Não, né? Mas ninguém falou assim, então vamos estudar a história indígena? Não tinha ninguém falando isso, tá? Mas me interessava saber, ali dentro, se, por exemplo, emergia questões de literatura que problematizava a questão da cultura das mulheres, o que era entendido como algo a se estudar, problematizar os campos, né, de pesquisa e de abrangência e tudo mais. Embora a gente saiba que na década de 60 você já tem várias mulheres dentro da história, né, você pega os anais, hoje os anais estão disponíveis online, se não me engano, no site da ANPU. Naquela época não, eu tive que descobrir numa instituição aqui, noutra ali, a ANPU tinha passado por uma chuva devastadora na USP, molhou todo o acervo, e o pessoal ficou sem os acervos lá durante muito tempo, então eu tive que recuperar os anais da ANPU nas bibliotecas esparsas, onde tinha anais grandes e tudo. E nesses anais, a gente percebia que, bom, tem muitas mulheres, mas o que elas estão estudando? Elas estão estudando outras coisas, elas estão estudando comércio, elas estão estudando história econômica. A Alice Canabrava ficou conhecida muito dentro do campo da história econômica, né? Uhum. E mesmo outras que estão, assim, Emília Viotti, enfim, muito essa história das grandes questões, macro questões político-econômicas do Brasil. Por quê? Porque era assim que elas entravam e eram respeitadas. Isso. Se elas fossem, justamente, como a Odila foi problematizar a roupa, elas não vão receber o respeito, né? Inclusive porque, assim, tem uma coisa que eu falo rapidamente, criticamente, mas que existia os catedráticos, né? Então, você passa a área, né? Então, eu sou professora de História do Brasil. Então, eu vou passar essa área para alunos meus que foram, né, ali, que vão ficar, eu vou ser dono dessa vaga até morrer e vou passar isso para alguém que eu acho que me substitua bem. A gente não tinha os concursos públicos, a construção da área, assim, tudo isso que a ANPU vai
estabelecendo como critérios, enfim, a gente não tem nada disso. E me interessava entender esses mecanismos de poder dentro do campo. Por quê? Porque é claro que mecanismos de poder que não te legitimam, que não te dão bolsa para fazer pesquisa, que não te abrem possibilidade de divulgação do trabalho, que não publicam os textos porque não acham que esse texto traz uma discussão que contribui para o campo. Então, você tem uma série de políticas editoriais, de políticas de desenvolvimento de pesquisa e de circulação dessa pesquisa que, de certa forma, desestimulam a abertura de certos campos, né? A gente vai perceber, por exemplo, que tem uma das primeiras pós-graduações no Brasil, vocês sabem que é do Paraná, né? Que a Cecília Westphalen, junto com, eu nunca sei falar direito o nome dela, mas ela é uma pioneira importante. Eu né? falo Westphalen também. Será que é assim? Olha, não sei. Não, vou perguntar aqui para a Mônica, que é Mônica Caravai. Mônica, dá uma mão aí. Ela é interessante porque, assim, ela, depois a gente vai estudar e vai perceber, né, de que ela tinha uma relação lésbica e começou a trazer uma série de questões para a história, mas que ficava muito naquela cortina de fumaça e como no bom jargão nosso, um armário, né? Então não era uma coisa explícita e que problematizava a história a partir dali. Quem fez isso explicitamente no Brasil, e André Tocchi, é um pioneiro, é alguém com quem eu brigo muito, né, com a historiografia que ele produz, mas o Motte, a gente tem que dar a mão palmatória, por mais crítico que você seja do essencialismo do Motte, ele foi um cara que abriu os arquivos e olhou para esses arquivos, né, para a questão da sexualidade, das punições que aconteciam às homossexuais, às lésbicas, enfim, que traça um pouco esse campo de uma sexualidade outra, e colocando isso como um dos debates da história. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que, então, a construção desse campo, história das mulheres, história de gênero, realmente pode servir como uma justificativa para você legitimar. Então, por exemplo, áreas de pesquisa na pós-graduação, por exemplo, por que eu trouxe a primeira revista que fala Mulheres no Espaço Público? Porque não é uma coisa sobre mulheres, né? Mulheres, você está discutindo espaço público. O sério ali é o espaço público. Então, olha, tem as mulheres que estão problematizando o urbanismo. Claro que na sutileza da coisa, você vai vendo que o texto que abre é o texto da Michelle Perrault sobre memória, né? Você tem o texto da Beth Lobo. Então, assim, você vai tendo textos, e os textos vão te informando a construção de um campo de pesquisa. E isso tudo entre final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, eu concordo contigo. Você tem tanto que, por exemplo, o GT de gênero na história, ele tem uma história já depois de 2000. 2001 ele foi fundado. Exatamente. Eu terminei a tese e ainda não tinha um GT de história. Isso. Eu pensei, quando eu comecei a ler a tua tese, eu pensei exatamente isso. Ainda não tinha, tinha, claro, não organização dentro da AMPU, né? Então, esse espaço, e aí encabeçado principalmente pela Raquel, né? Isso aí, que foi a que idealizou o GT, foi também já mais um passo nessa legitimação do campo. Sim, e a Raquel Soyer, ela é tão pioneira, depois vocês correm atrás, tem um vídeo sobre ela que as alunas e colegas de trabalho fizeram em homenagem a Raquel Soyer, e eu acho que ela é um tipo de pessoa mesmo que a gente tem que fazer muitas homenagens, porque ela ajudou a construir também uma revista que juntava muito essa discussão de história e gênero, né? Então, assim, se a gente for pensar, claro, você tem a revista Estudos Feministas, mas a revista Estudos Feministas, ela surge muito com antropólogas, com sociólogas, você tem um grupinho de historiadores ali penetrando. Cadernos Pagu, então, Cadernos Pagu, também tem, assim, tinha a Leila, interdisciplinar e tudo. E a revista da Soyer é a primeira que também vai, claro, ela vai publicar, como nessa revista da AMPU, que a Estela Bresciani coordenou, né, que também é uma das pioneiras de pegar a revista brasileira de história,
Você vai ver que ali tem, então, texto da Marisa Correia, texto da Beth Lobo, são sociólogas. Você vai pegar toda ela e você vai encontrar, sei lá, 2, 3 historiadoras, o resto estão vindo de outros campos disciplinares. Mas Por isso é quê? marcante, né, na construção desse campo, a questão interdisciplinar, transdisciplinar, enfim, né? Então, assim, aí a gente percebe essa acho que, tentativa mesmo de ter isso como um campo, né, dentro da historiografia. E a gente não consolidou isso ainda, né? Então, por Essa exemplo... é a grande pergunta da minha tese, se está consolidado ou não. Assim, eu diria que é o seguinte, que tem uma parte, quer dizer, tem vários modos de você ler essa consolidação, né? E então você lê por onde? Pela quantidade de trabalhos? Ou você lê por exemplo, essa era uma coisa que eu quis evitar na minha leitura historiográfica, né? De ir pelo quantitativo. Quantas teses foram tão produzidas na área de história das mulheres e isso eu quis correr. Por que eu quis correr disso? Porque me interessava muito os mecanismos de produção do debate, aquilo que se chama de condições de produção de um enunciado, né? Eu queria essas condições de produção do enunciado, e não quantos enunciados foram produzidos dentro dessas condições. Mas eu acho que, se a gente pensar, houve uma consolidação, um reconhecimento, eu acho que, por isso que a AMPU me interessava, porque na AMPU que você tem uma ideia das relações de poder dos campos ali dentro, né? Então, não é à toa que eu dediquei uma boa parte da tese em entender o funcionamento da AMPU, e acho que por ali, e o fato de ter hoje um GT forte, estruturado, isso me dá uma ideia importante da proliferação do campo, da importância do campo e do respeito que o campo tem. Mas é claro que se você for pegar, por exemplo, e aí uma dessas, era essa a minha questão na reunião dos núcleos de gênero, eu acho que a gente não consolidou o debate de gênero, foi no Brasil. Por mais que ele esteja, então a gente tem o Fazendo Gênero, que tem mais de 1.000 inscritos, você tem, sei lá, mais, 5 mil o último, né? Então, você tem um negócio que agrega pesquisadores do Brasil e internacionalmente falando, que vem discutir, apresentar suas pesquisas. Você tem o Desfazendo Gênero, você tem uma série de outros simpósios importantes. Ok, mas a gente não tem uma Associação Nacional de Estudos de Gênero. A gente ainda não conquistou uma Associação Nacional de Estudos de Gênero, né? Acho que isso falta. Para mim, acho que a gente vai ter uma consolidação de um campo na hora que a gente tiver clareza desse campo e da interdisciplinaridade desse campo. Então, a gente tem o GT na AMPU, na AMPOX, na AMPED, na ABA, né? E agora na psicologia, estão formulando um na filosofia. Tá. E aí, o que a gente percebe? Que tem um monte de reinvenção da roda. Tem um monte de textos que eu estou vendo agora, né, na filosofia, importantíssimos e tudo, mas é assim, cadê as filósofas na antropologia? É uma pergunta que a gente começou lá atrás, na história das mulheres, e que já problematizou bastante, que já saiu desse essencialismo. Então, eu vejo assim que a gente consolida um campo quando ele tem alguns instrumentos de organização visíveis na sociedade, né? E eu acho que nessa medida falta algumas coisas ainda. Né? Bom, mas para passar a bola para frente, eu fico por aqui. Carla, a Muriel está perguntando, tá? Como os estudos históricos sobre cinema contribuem no debate de gênero hoje, né? E ela está perguntando também sobre as novidades, né? Nesse campo que tu tens trabalhado bastante, né? E aí eu vou só emendar um pouco na pergunta dela aqui, né? Uma questão que eu queria te perguntar é como o cinema, né? A gente está falando aqui como a história, a historiografia, né? Quer dizer, o impacto até dos estudos feministas, enfim, do feminismo na própria historiografia, como a historiografia
lidou, se apropriou, enfim, né, ou não, dos estudos de gênero, mas eu te perguntaria dessa categoria, né, de gênero no cinema, né, como o cinema se apropriou dessa categoria ou não, né, ou quais as tuas considerações sobre o uso da categoria no discurso do cinema, né? Tu tá sem som, sem áudio, Carla. Tu está sem áudio. É o clássico, né? Tinha que acontecer em algum momento o clássico. Libera o microfone. Então, essa pergunta tem duas respostas, eu acho. Uma de cunho mais nacional e uma de cunho mais internacional. Nacionalmente falando, eu acho que os estudos fílmicos e a crítica feminista de filme no Brasil ainda é muito presa a uma perspectiva até muito essencialista de mulheres. Então, você pode ver que eu vivo discutindo um pouco isso na Socine, mas, assim, eu acho que também as coisas têm seu tempo, né? Eu não vou chegar lá dizendo... por exemplo, eu acho que a retomada que a gente tem hoje da categoria patriarcado, né? Nós passamos a década de final dos anos 80, início dos anos 90, fazendo críticas importantíssimas da categoria patriarcado, aos limites da categoria patriarcado. E hoje a gente vê que na nova primavera do feminismo, a categoria patriarcado voltou com uma força explicativa das violências de gênero, da discussão dos assédios, da discussão sobre as estruturas de dominação e onde é que as mulheres estão, e a categoria patriarcado, de novo, adquiriu essa centralidade na explicação, né? Igual a gente explicava tudo, isso é capitalismo, tudo é patriarcado. E as críticas à noção de patriarcado eram, inclusive, de que a noção de patriarcado ela empobrece a nossa percepção das microfísicas do poder, de como se dá, e coloca as mulheres num discurso muito vitimista. Eu acho que essa noção vitimizada e uma noção unilateral das relações de poder, de que os homens são os exploradores e dominadores e as mulheres são as vítimas, e essa relação unilateral, sem pensar as microfísicas do poder, eu acho que isso ainda predomina nos estudos fílmicos no Brasil, às vezes também na própria historiografia. Então, eu penso que a gente ainda não se permitiu pensar que você tem relações de dominação, relações de opressão, mas que elas não são o tempo todo unilaterais, né? Igual como a gente fala assim, o Estado não é monolítico, né? A gente fala assim, o Estado brasileiro é um Estado que mata jovens negros. Óbvio, isso é uma evidência, né? A gente tem, inclusive agora, durante o Covid, isso ficou mais evidente ainda, quer dizer, quem são as pessoas que mais estão morrendo de Covid? Se você vai falar em violência urbana, quem são as pessoas que mais morrem na violência urbana, né? Então, a gente tem estatísticas que evidenciam certos padrões de organização das relações de poder na sociedade. Mas, para fazer a análise, a gente tem que sofisticar um pouco essa leitura dos padrões. Por quê? Porque as dinâmicas das relações, os mecanismos dessas dinâmicas, eles são colocados, né, no interior da sociedade. Então, se a gente fica só com o patriarcado, só com a opressão de classe, só com a opressão racial, de um modo extremamente maniqueísta, a gente não apreende as dinâmicas de relações de poder. Isso aí, acho que é o básico da discussão de microfísica do poder, né? Por isso que a gente volta bastante nessa dimensão microfísica do poder, e eu acho que sem essa dimensão microfísica do poder não dá para a gente entender muito bem a categoria gênero. E aí, é esse limite que eu vejo, né, um pouco. Porque, por exemplo, a gente ainda está naquela fase de recuperar as cineastas, que eu acho importante, tá? Não estou dizendo que não seja, pelo contrário. Quais são as... Por quê? Porque a historiografia do cinema no Brasil ignorou, né? Então, por exemplo, você vai pegar... Eu vivo pegando, né? Você pega um grande nome como Ismael Xavier, fazendo a história do cinema brasileiro. Tá lá, ele pega um trechinho da Ana Carolina, que uma importante cineasta brasileira, né, que fez uma produção
fenomenal no final da década de 70 início dos anos 80, e mesmo agora a redescoberta, né, da primeira cineasta negra brasileira, Adélia Sampaio. Ou seja, tudo isso é fundamental? Por quê? Porque realmente vocês foram excluídas. Existe, quer dizer, aquilo que a Michelle Perrot trouxe, né? A exclusão das mulheres, a exclusão dos operários, os excluídos da história, esse movimento de incluir os excluídos da história, eu vejo a importância desse movimento, eu acho que ele é fundamental. Eu só acho que nós já temos ferramentas para dar um passo além, e nem sempre a gente mobiliza essas ferramentas para dar esse passo além, né? É um pouco isso. Então, eu diria que, para responder bem essa pergunta, né, se gênero está bem apropriado nos estudos críticos feministas no Brasil, eu diria que ainda não. Eu diria que se coloca muito dentro dessa perspectiva de uma historiografia feminista e feminista aqui muito entendido dentro da categoria mulheres do cinema, né? Acho que é um pouco por aí. Internacionalmente, a coisa eu acho que se diversifica um pouco mais, e acho que a gente teria talvez na Inglaterra. Eu tenho lido trabalhos bem interessantes, mas talvez na cultura anglo-saxã, né, que talvez já tenha mais incorporado essa cultura do debate de gênero, já leve um pouco mais isso. Aí, claro que você tem as pioneiras, né, por exemplo, a Laura Mulvey, a Teresa de Lauretis, mas mesmo a Teresa de Lauretis já é alguém que já está próximo da teoria queer, que já está próxima dos debates de gênero, né? Então, a Lauretis, já no início das suas reflexões, no inicinho dos anos 80, não, mas no meados dos anos 80, ela já está, tanto que ela já fala em ideologia de gênero, né? Mas não no modo como hoje se diz ideologia de gênero, né? Então, quando ela vai falar das tecnologias de gênero, você vê o título do texto dela, já é tecnologia de gênero, né? Então, quem trabalha mais com a Lauretis e menos com a Mulvey, que a Mulvey ela ficou mais com o discurso da semiótica, da psicanálise, né? E a partir dali problematizando como a psicanálise lidou com a subjetividade feminina. Então tem muito feminino, mulher, feminilidades, corporalidade feminina, né? Como categorias que sobressaem, né, nas análises. Não sei, Muriel, era um pouco isso, e Marlise? Podem explorar se eu não falei o que era para falar. Ótimo, obrigada. Eu ainda, dentro dessa questão do cinema, se ninguém levanta a mão, eu vou falando. Dentro dessa questão do cinema aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho mais. Eu não sei, acho que a Gabiana não está aqui, né? Não, né? Eu tenho uma orientanda, né, que ela está trabalhando os filmes pornográficos dos anos 70, né, no Brasil, né? Está trabalhando lá com A Boca do Lixo, né? E ela está trabalhando essas questões, né? E tu comentaste aqui, né, dos anos 70 e todo esse discurso sobre o 60, 70, os discursos sobre o corpo, né? E como isso é o contexto da própria produção do Foucault, né? Mas de diferentes produções, entre as quais tu também comentaste, né? Essa produção com mais intensidade, né, de filmes pornográficos, né? Então, gostaria que se tu tens algum comentário sobre isso, sobre essa produção, e um pouco o sentido disso, né? Porque é uma pergunta que surge, em que medida a gente pode considerar também, né, essa produção, né, pensando nessa produção, por exemplo, no Brasil dos anos 70, desses filmes, né, da Boca do Lixo, que a gente está vivendo uma ditadura civil-militar nesse momento, né, então tem muitos trabalhos, né, que discutem um pouco esses filmes dentro desse contexto, né, mas em que medida a gente também não poderia
será que a gente não poderia considerar essa produção não só como um reforço, né? De um lado, ele pode ser considerado como um reforço do próprio conservadorismo ou exatamente dos papéis de gênero, né? De reforçar esses papéis, mas por outro lado, né? Ao discutir o corpo e ao inserir, né? Personagens não normativos, né? Se não seria também uma forma de resistência ou de um outro discurso. Não sei se tu teria algum comentário sobre essa questão. Tenho sim, porque eu já fiz um pouco essa leitura. Um dos meus pós-docs na Inglaterra era justamente entender, e a partir da produção da Boca do Lixo no Brasil, mas em diálogo com também, porque enquanto a Boca do Lixo estava produzindo filmes pornográficos no Brasil, você tinha também a esqueci o termo agora, é soft porn, mas tem um termo específico, acho que era tem um nome, eu também não lembro agora. Sex, acho que é uma sex comedies, né? Que era que acho que chamavam de comsex, que são as sex comedies lá, e tem, né, também na Itália uma produção muito grande. Tem na Itália também, exatamente. Então, eu montei um projeto em que eu tentava analisar um pouco o que é essa discussão do humor, do riso, e de como o riso pode ser, ao mesmo tempo, reiterativo e também possibilitar aquilo que a Judith Butler fala muito, de que a repetição pode levar, não leva necessariamente, mas pode levar à subversão. Por que eu fazia isso? E a partir desse debate com a Judith Butler, eu escrevi um único texto sobre isso, eu precisava aprofundar melhor, em que eu estou trabalhando o que eu chamo de estética da torção. Eu inventei isso para poder lidar com isso. Estética da torção. Por que é estética da torção? Porque é o seguinte, você está ali reproduzindo uma narrativa, então, de que o cara vai comer a mulher gostosa e aí tem aquele corpo da mulher gostosa e tal. Mas só que, por exemplo, isso que me chamou a atenção foi o Nuno Ramos, um professor da mediologia que faleceu e que foi um dos primeiros a estudar um pouco essa indústria da produção da Boca do Lixo, a indústria pornográfica. É um texto que eu indicaria para a tua aluna, se ela não viu ainda, mas ela já deve ter buscado isso, com certeza. Ele faz um levantamento, né, e tudo, e uma vez eu convidei, escolhe um filme da Boca do Lixo e traz para a gente fazer o debate. E ele escolheu Maria Maria, que é um filme em que a mulher, ela é esposa de um psicanalista e ele morre de repente e ela começa a ouvir num sítio que eles têm na beira do mar, é uma praia, eles estão no litoral, então é tudo elite, né, claro, e ela começa a ouvir as fitas do marido com as analisadas dele. E a partir dessa relação que ela tem dele, analisando as mulheres, ela começa a se pensar e a pensar sua própria sexualidade também. E ela desenvolve uma relação com o cavalo, né? Que é esse símbolo todo da virilidade, da grandeza, enfim, do tesão, né? Acho que ali ele está como um ícone daquilo que movimenta, que poderia fazer com que ela se saísse desse lugar dela de esposa de um grande homem que ajudou tantas mulheres, mas e ela, né? Como é que ela fica nisso tudo? E tem essa cena dela com o cavalo que insinua uma relação ali erótica, mas não é uma relação pornográfica, tá, gente? Vocês não vão achar nada pornográfico lá, quem for correr atrás para ver não vai ver, não é visível, é insinuado. Aliás, isso é uma marca, né, da pornografia da Boca do Lixo, muito mais insinuado do que mostrado, até por conta da severa censura da época. Mas tem uma hora em que ela está andando na praia e ela se depara com uma garota que está numa barraca sozinha e as duas começam a desenvolver uma relação entre elas. Não é necessariamente uma relação lésbica, mas é um permitir-se ter o desejo por aquele corpo, sabe? É muito interessante como isso acontece Aliás, tem muitos filmes da Boca do Lixo que lidam com esse experimentar a sexualidade homoerótica, né? Que não necessariamente cairia, seja no homossexualismo masculino ou seja no feminino.
mas que é um mundo de experimentações, de sensações e de prazeres que estão ali colocados. Que a gente poderia dizer assim, mas isso é um prazer para homem ver, né? Então, para quem são os consumidores da boca do lixo, e muitas das relações entre mulheres tinham um tipo de filmagem muito voltada para essa espectatorialidade masculina. Mas nessa cena em particular, desse Maria Maria, e quando eu assisti isso com o Nuno, eu chamei a atenção dele para isso, me parecia que ali realmente você tinha uma construção de uma intimidade e de um tipo de desejo que fazia com que elas problematizassem o seu próprio desejo, não era uma coisa assim casual, que não tinha, não fazia parte da estrutura narrativa de desconstrução dela mesma, né? Tanto que o nome Maria Maria, acho que vinha um pouco desse jogo de espelhos aí, que ela estava buscando assim mesmo. Bom, mas eu estou dizendo isso tudo desse filme por quê? Porque eu acho que se a gente for olhar só para as reiterações dos filmes da Boca do Lixo, a gente perde a possibilidade de fazer uma leitura contrapelo deles também, né? Para usar um pouco Benjamin aqui na brincadeira. Por quê? Porque eu acho que você tem isso, tem mesmo, então tem reiteração, por exemplo, tem vários filmes que estão construindo estereótipos do que é o gay efeminado, e tem um que é hilário, né? Assim, o cara recebe uma herança e tudo que ele precisa é casar, e ele é gay, ele não quer casar, e o filme é o filme inteiro tentando apresentar mulheres para ele poder... eu esqueci o título do filme, mas é um filme engraçadíssimo. Bom, você tem uma série de elementos, mas você tem filmes, por exemplo, que vão discutir monogamia, em que o homem quer fazer um trisal com a esposa e que ela vai pensar se ela está afim disso ou não. Então, tem uma série de elementos que eu acho que traziam uma espécie eu gosto dessa imagem da Butler, do problema de gênero, né? Você traz um problema para aquela noção heteronormativa de relação, você traz um senão, você traz uma vírgula, você traz uma exclamação, e vai pontuando elementos imagéticos e culturais que, de alguma maneira, estão dialogando com todo o movimento de contracultura e com todo o movimento de revolução sexual que está acontecendo e que, de certa maneira, está perpassando o Brasil nesse momento, né? Então, assim, na leitura que eu faço disso, eu já estou construindo justamente isso, esse repertório de que há década, acho que um pouco antes, eu volto um pouco antes, né? Nos filmes da década de 60, mesmo do cinema novo, você já tem uma desconstrução interessante desse lugar comum partilhado de corpos, sexualidades, subjetividades, de o que é de homem, o que é de mulher e como é que essas relações se colocam. É claro que a gente tem aquilo que a Soli Ronick vai chamar de gore e gruda. Ela tem um termo para isso que não é só gorô, eu adoro o termo gorô, né? Aquilo que ia acontecer e gorô, não acontece, né? Porque essa é uma expectativa que a gente tem. O Richard Miskolc também tem um texto, eu já esqueci qual, mas em que ele justamente fala que nós não conseguimos completar a revolução sexual, né? Então, assim, a gente ia completar e ela foi aprisionada. E ela foi aprisionada, claro, por um golpe militar, por um momento de autoritarismo, por censura, por uma série de coisas. Imagina se a gente não tivesse vivido 20 anos de censura na cultura. O que seria o teatro oficina, né? Quem já teve experiência, que o teatro oficina não é um teatro, ele é uma experiência, né? Quem já teve essa experiência do teatro oficina, dos corpos nus, do modo como ele questiona, né, a própria história do teatro, os lugares, os espaços, enfim. Isso tudo já estava na década de 70 e que sofre processos de censura drásticos. Bom, a gente tem isso, a gente tem a censura drástica, tem esses processos todos, mas a gente tem, ao mesmo tempo, uma envergadura que eu acho que tem a captura, era esse termo que eu estava tentando lembrar, né? Tem a captura
dessa vontade de romper os paradigmas de uma sexualidade heteronormativa e muito dentro de uma perspectiva ocidental branca, né, de comportamento, do que é, né, colocado. Por exemplo, a gente vai percebendo que até mesmo essa cultura branca da sexualidade vai sofrendo questões, né? Por exemplo, a monogamia é ocidental branca, né? E ela vai sofrendo com ruídos, ela vai sofrendo por fora, né? Então, essa coisa de questionamento da infidelidade, mesmo em questões legais, por exemplo, a infidelidade da mulher permitia que o homem tivesse uma série de regalias nas separações. Então, isso vai sendo revisto, né? De certa maneira, a infidelidade, ela tira direitos, mas ela não tira totalmente os direitos como ela tirava na década de 60. Então, você vai revendo o que é essa noção de infidelidade e o que é o pacto das relações de casamento. E é claro que para a gente pensar porno chanchada, você tem que ver como é que ela está interferindo nesse campo de desconstrução do que é a sexualidade esperada, onde é que está o erotismo, como é que o erotismo é construído, e o que o riso torce. Por isso é que eu gosto da estética da torção, né? Porque o riso torce nesse conjunto todo de imagens que a Boca do Lixo trouxe, né? Eu particularmente sou bem fã, assim, eu sempre que posso assisto os filmes da Boca do Lixo, gosto de rir, acho interessante os corpos, aquelas marcas de biquíni e o formato dos seios sem silicones, ou seja, assim, para quem está acostumado e para a própria história do corpo, né? Porque as corporalidades desejantes, desejadas que estão insinuadas ali são totalmente diferentes da corporalidade que está posta hoje, seja na boazuda, né? Seja na outra manequim, né? Então, assim, você tem uma corporalidade muito diferente, com bem menos artifícios, né? Que a tecnologia da biopolítica do poder, né? Do corpo, né? Essas biotecnologias vão trazendo para as mudanças corporais, né? Que eu acho que esse é um outro elemento aí importante para pensar gênero, né? Como é que as biotecnologias atuam nesses deslocamentos aí. Falei demais de novo. A gente empolga, desculpa. Ótimo, tá ótimo, 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 né? Pena que a gente tem que encerrar, né? Exato. Sexta-feira, todo mundo já cansado, mas maravilhosa a tua fala, maravilhosa a tua fala, e aí as tuas considerações também, eu poderia ficar falando aqui mais tempo, né? Eu acho que uma das questões também, né, quando tu discute essa questão da historiografia, né, e o conceito de gênero, e eu acho que aquela questão também que tu trouxeste, quer dizer, de inserir simplesmente as mulheres, ou o gay, ou o trans, né, inserir como uma pontinha ali, né, vou inserir lá, né, vou inserir vou dizer, tinha um gay na Revolução Farroupilha, né? Enfim, vou lá pesquisar aquele gay na Revolução Farroupilha, né? Quer dizer, isso não é um estudo de gênero, né? Na realidade, precisa reconstruir, né, essa história, quer dizer, toda a história da Revolução Farroupilha nessa outra perspectiva, na perspectiva feminista, né? Então, eu acho que a historiografia na perspectiva feminista é essa, quer dizer, não é só colocar, né, esses novos sujeitos para dentro, né? Mas é reconstruir as relações, enfim, todas as redes. E história é isso, história a gente está sempre reconstruindo, né, a partir de novas questões. Porque eu acho que, se a gente for ver, a maior parte, a historiografia é binária, né? Muito. Toda a historiografia é binária, então tudo que a gente sabe de história é nessa perspectiva binária, praticamente tudo, né? Então, fazer uma história feminista é rever desde o início, né? Conceitos utilizados, as relações, né? De poder, enfim, tudo isso inserindo o gênero, o conceito de gênero nessa perspectiva relacional, né?
e aí sim nós estaremos fazendo uma historiografia feminista. Agora, ninguém está fazendo uma historiografia feminista ou história de gênero só colocando, né, uma mulher lá dentro, né, um trans lá dentro, um gay lá dentro. Então, eu acho que a gente faz muito isso ainda, né? Então, acho que realmente... Mas Lise, você tá que nem eu em 2000, porque eu ficava meio puta com a historiografia, porque ela ficava muito presa. Eu estou me lembrando agora do termo que a John Scott usa, é historiografia suplementar, você suplementa. Isso. Mas nós nos sentimos suplementares dentro da academia ainda. Exato. Então, mas o que é que naquela época, eu acho que eu sempre me pergunto assim, por que eu nunca publiquei essa tese, né? Assim, primeiro que eu implicava muito com livro, você sabe que eu não tenho nenhum livro, né? Eu nunca publiquei livro. Eu tinha uma coisa assim de que livro era só mais um dispositivo de poder nessa arrogância toda da academia. Eu tinha eu tenho um trauma com livro, mas eu acho que é fundamental ter um livro. Hoje em dia eu estou tentando reescrever o livro e acho que é impossível terminar minha carreira sem publicar um livro. Mas enfim, eu tinha esse drama com a questão do livro, a par do drama com a tese. Mas o drama com a tese era justamente esse, que eu tinha muita dificuldade de entender a importância dessa história suplementar, porque para mim ela é uma contra, sabe assim, ela atua contra o desmonte, a desconstrução das relações de poder dentro do... Mas aí, por exemplo, eu vejo que é óbvio que sem essa história suplementar, a gente talvez não tivesse construído. Então, assim, eu sou obrigada a reconhecer a importância que essa história suplementar teve. Mas o que eu acho que a gente precisa avançar é que a gente não pode parar na história suplementar, entendeu? A gente tem que encarar esse desafio de fazer, de fato, uma história relacional, que problematize. Então, olha, sempre que você está discutindo violência contra as mulheres, não dá para a gente só colocar os homens na posição do domínio e do violento, porque a gente não vai sair, a gente vai ficar lutando. Até porque a gente está negando digamos assim, a possibilidade da mulher também ser violenta, porque as mulheres também são violentas. Esse é um ponto, né, assim, do tipo que também existe violências simbólicas, violências psicológicas, violências de outra natureza na relação, e que a gente tem que problematizar a relação como um todo, né? Sair um pouco desse campo do algoz e da vítima para ter um distanciamento e pensar. Quer dizer, é claro que existe uma prática no Brasil, e não só no Brasil, a gente vai perceber que, independente de classe social e tudo, quer dizer, a questão da violência, para mim, é um nó, né? À toa que meu projeto atual volta os olhos para isso. Mas por quê? Porque eu acho que tem um nó aí, que a gente ainda não conseguiu desfazer, e porque a gente fica muito fechado. Por exemplo, é muito recente no Brasil essa história de colocar os homens que foram processados e tudo, para fazer o que eles chamam de... Tem um nome, um termo jurídico para isso, é como se eles passassem por uma certa formação pós convicção. Ele foi convicto, né? Então ele tem a sentença, e durante a sentença ele vai passar por um núcleo que vai acolher e que vai problematizar com ele por que aquela ação violenta. Entendeu? Você não vai só sair dessa lógica punitiva, né? Então, não é só punir a violência. Como a gente também está repensando os limites quer dizer, como é que você trabalha com a transfobia, né? Inclusive entre feministas. Como é que você faz esse passo? Não adianta só punir. A punição, ela é um mecanismo que a gente temos que usar desse mecanismo, mas se a gente não mexe, intervém nas construções de imaginário, se a gente não intervém na percepção mais ampla das dinâmicas de produção de significação mesmo, eu acho que a gente não avança. Então, acho que é por isso que eu acho que a gente ainda tem muita tarefa. E ainda bem que tem muita gente jovem, porque eu já estou cansada, tá, gente? Já estou passando bastão. Que ótimo que está chegando gente nova, cheia de gás, com muita força. Mas que beleza, né? Escutar a Carla, né? Olha que conhecimento, né? Que tu conseguiu. É complicado
né, essas questões de estudos de gênero, estudos das mulheres, e tu conseguiu simplificar, assim, né? E isso mostra o teu amplo conhecimento sobre, né? Que a gente só consegue fazer isso quando a gente está bem entranhado nessas discussões, né? Simplificar uma coisa que é tão complexa, né? Quanto eu ia fazer uma pergunta também, mas não vou, porque já está 8 horas já aí, mas fica para a próxima, né? Para a gente pensar sobre essas questões desse neoconservadorismo, né? E esse ataque grande que a gente está sofrendo e o contrário, né? Que como esse neoconservadorismo está atacando tanto e quanto está florescendo cada vez mais, né, essas questões e esses estudos, e a gente vê florescendo, inclusive nas escolas, né, grupos de gênero, grupos de meninas e meninos, né, também fazendo essas discussões, né, que é tão importante, né. Mas, Carla, a gente só queria te agradecer, acho que foi riquíssimo, né, acho que fechamos com chave de ouro, né, as nossas discussões desse semestre, né, e vamos te aproveitar em outras oportunidades, né, Marlise? Agora que a gente tem essa ponte aí, vamos te sugar mais. Muito obrigada, Carla, muito obrigada mesmo, foi ótimo. Tá. Eu acho super bacana, porque eu, como estou nessa coisa, nessa interface com os estudos fílmicos, eu me ausento muito dos debates historiográficos, né? Então, também é uma dificuldade minha de, às vezes... esses dias eu brinquei, eu falei assim, nossa, gente, eu passei anos sem participar de uma banca na historiografia, nas pós-graduações de historiografia. Eu sou, por exemplo, na USP, eu sou chamada na arquitetura, na psicologia, vivo indo em banca na psicologia, na USP, não sei o quê. O ano passado, foi o ano passado, me chamaram para uma banca na história. Eu falei, opa, eu ainda tenho um pé na história, né? É engraçado isso, porque a gente vai saindo dos campos, né? Eu gosto quando volto e tem essa interlocução também, acho que é gostoso, muito gostoso, na verdade. Então, podem explorar, que eu gosto. Obrigada. A gente fez esse semestre uma coisa um pouco diferente, Carla. A gente resolveu dividir em eixos temáticos, né? Então, a gente trabalhou no semestre em 2 eixos, trabalhando, então, no primeiro foi gênero e educação, né? E no segundo, gênero e política. E eu acho que tu trouxe, acho que foi interessante, né? Trazer a tua fala, que acho que fechou bem, né? Assim, ficou bem redondinho, né? Discutindo essas questões mais, assim, da construção do campo, né? E a gente percebe, né? Como é difícil e a gente ainda está em construção, né? Como a Paula está vendo também, né? A gente está... Eu e a Marlise, a gente ano passado, 2019, a gente deu a primeira turma sobre história de gênero, história das mulheres, no pós-graduação da história da PUC, até então não tinha nenhuma na história, né? Então, aí a gente fica falando, né? Nossa, a gente vê como é recente essas inserções, né? Então, acho que a gente só tem a agradecer. O pessoal teve que sair também, porque está todo mundo cansado, né, Carla? Né? Porque é final de semestre e aqui a gente não parou nem um minuto, né? Mas olha, só agradecer. Acho que foi uma noite, como a Carol colocou, foi uma noite muito agradável, muito estimulante. A gente só tem a dizer muito obrigada a ti pela tua disponibilidade, a Marlise por ter feito o convite. Agradeço também a Paula, a Muriel, né, que estão junto com a gente aí fazendo acontecer, né, que também não é fácil, né, a gente, né, está sendo bem complicado, né, mas está sendo muito estimulante também, né, acho que para todas e todos, né, que estão... Agora só tem meninas, né, só estamos em meninas aí, mas também a gente tem uns boys aí que frequentam um pouco também. Então, Marlise, passo para ti, só tenho a agradecer, Carla, meninas que ficaram até o final também, muito obrigada. Não, eu não tenho mais nada para considerar, né? Só ratificar o agradecimento e o convite também para a Carla, quando quiser participar das nossas discussões, né? O grupo agora, de novo, no segundo semestre, nós vamos continuar com essa temática. Nossa próxima temática vai ser gênero e religião, né, que a gente quer discutir, né, e a gente tem já um pessoal bastante qualificado para falar, né, então nós vamos continuar. Agora eu vou te mandar no WhatsApp, né, o link do grupo, a programação. Se tiver algum tema que te interessa, é super bem-vinda para participar das nossas discussões, mesmo que seja só para ouvir.
E, eventualmente, a gente vai te chamar para as bancas de história, sim. É, vice-versa. Tá bom? Tá ótimo, gente. Eu que agradeço. E agradeço todo mundo que ficou realmente. A gente sextou aqui e a gente está aqui, né? Tagarelando, mas é isso. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigada, foi um Tá? prazer, Carla. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla. Prazer. Tchau, tchau. 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 gente. Eu sei usar ali a coelhinha, ó. É só botar no reaction ali, ó. Agora eu vi onde é. É vivendo e aprendendo, né, gente? Lidar com isso. Até mais, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, Carla. E aí, meninas? Foi bom, né? Mas Ai, eu achei me maravilhoso. mordendo. Achei maravilhosa a fala dela. muito Amei, boa, amei, amei. muito boa mesmo, nossa. Muito Ela boa. é, né? Nossa.